As nossas palavras têm poder. Tudo que a gente fala sobre os nossos filhos, seja de bem ou seja de mal, elas têm poder no mundo espiritual. Um coração sincero ao erro me alegra. Se você viu o tema desse vídeo e achou que essa frase era para você, fica aqui que a gente vai conversar mais a respeito. E hoje estou num formato diferente. Eu vim fazer um passeio, mas eu aproveitei a oportunidade para gravar aqui para vocês e falar sobre isso. Se você ainda não me conhece, meu nome é Camila Camargo, esse é o canal Fora da Caixinha. Aqui eu compartilho algumas experiências com Deus, testemunhos e tudo aquilo que Ele coloca no meu coração. Se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva agora no canal, deixe o seu like e compartilha com algum amigo ou alguma amiga que gosta desse tipo de conteúdo. Toda vez que você reage a um tipo de vídeo assim, o YouTube entende que é um conteúdo relevante e compartilha para mais pessoas. Antes, se você escutar algum barulho de um dinossauro, fique despreocupado. Eu estou em um parque, estou fazendo um passeio e tirei aqui 10 minutinhos para gravar esse vídeo. Essa frase, um coração sincero ao erro me alegra, foi de um dia, na verdade, não de uma experiência boa, mas de uma experiência ruim que eu tive. Eu tenho um filho de 4 anos e nesse dia eu lembro de ter perdido a paciência com ele de uma forma assim que foi surreal. E daí passou o dia, a noite, daí coloca pra dormir e é aí que vem o sentimento da culpa. De tipo assim, fiz tudo errado, eu sou uma péssima mãe. E eu me lembro de ter colocado ele pra dormir e ter dado boa noite pra ele. E ali eu pedi perdão pra ele pela forma que eu fiz. Porque a gente também não pode ser permissivo ou permissiva com os nossos filhos. A gente não pode deixar fazer tudo, né? Mas às vezes a gente peca no excesso de como que a gente educa, como que a gente usa a nossa autoridade para educar as crianças. Então foi esse o meu erro, o meu excesso de autoridade. Eu estava na minha razão pelo que eu estava tentando explicar para ele, mas a forma que eu conduzi a situação não foi a melhor. Então coloquei ele ali para dormir e fui deitar. Quando eu deitei, eu falei, Senhor, me perdoa. Eu falei, eu fiz tudo errado hoje. Eu falei, eu fiz tudo errado, não tem mais o que fazer porque as palavras já foram, mas eu te peço perdão, também já pedi perdão pra ele, não é assim que eu quero conduzir, não é por esse caminho que eu quero ir. E dormi. Nessa madrugada foi a primeira experiência que eu tive com Deus em relação à visão. Foi, na verdade, a primeira e única vez que aconteceu algo assim. É muito difícil explicar, porque nem todos conseguem entender a glória de Deus e tudo aquilo que Ele manifesta nas nossas vidas. Então, nesse dia foi a minha primeira experiência de visão, meio dormindo com Deus. E eu lembro de dormir e a primeira frase que o Senhor me disse foi essa. Ele ministrou também mais coisas ao meu coração, mas não cabe nesse vídeo. É só essa frase que vai fazer sentido para gravar tudo que eu vou falar aqui. As nossas palavras têm poder. Tudo que a gente fala sobre os nossos filhos, seja de bem ou seja de mal, elas têm poder no mundo espiritual. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com o que a gente fala para os nossos filhos. Eu sei que nem todo dia a gente vai estar com paciência, nem todo dia a gente vai ter sabedoria para saber lidar ali com as questões emocionais da criança, principalmente na fase de 2 a 4 anos, que tem muitas birras, tem muita coisa acontecendo emocionalmente com a criança, mas também quem é mãe de primeira viagem aí, no meu caso, opa, corta. Tá tudo certo, lagarto. Voltando. Mas como mãe de primeira viagem, eu, na fase de 2 anos, agora com 4 melhorou, mas na fase de 2 anos, gente, foi muito difícil pra mim, muito. De gravidez, pra parto, pra tudo. A mais difícil, eu ia falar pior, a mais difícil foi a de 2 anos. Então, mamãe, se você tem uma criança de 2 anos aí, calma, vai passar, vai passar. E claro, tudo que eu trago aqui, algo o Senhor ministrou primeiro no meu coração e através de um sonho. Nossa, Camila, o Senhor entrega tantos sonhos pra você, como que faz? Não sei, é Ele que me dá, na dúvida pergunta pra Ele. Ore, sabe? É um dom que às vezes você tem, só que você ainda não percebeu. Você ainda não orou ao Senhor para falar, Senhor, se eu tenho algum dom, ao qual eu não sei qual é, me mostra qual é o meu dom. Eu quero. Então, assim, eu sempre sonhei coisas, só que com mais recente, assim, que eu fui percebendo que o Senhor se comunicava comigo mais em sonhos.
Não que ele não fale, né, com profecias e tal, mas em sonhos são coisas muito pontuais que ele sempre me alerta. E foi o caso desse vídeo. Então eu sonhei que eu tava no quarto do meu filho e na gaveta onde eu guardo os uniformes da escola dele, tinha um pedaço de carne. E junto com esse pedaço de carne tinha uma língua. Eu sei que muita gente já pode olhar com o peso assim espiritual. Nossa, isso era macumba. Calma, calma, nem tudo é isso. Tem coisas que são e tem coisas que não. Porque se fosse algo assim, o senhor também já teria me mostrado. Mas assim que eu acordei, aconteceu outras coisas também, mas assim que eu acordei, o Espírito Santo já foi ministrando no meu coração e eu já fui interpretando o que era. Então ali o Senhor falou, tem muitas atitudes minhas e do meu esposo, atitudes da carne, que podem influenciar na educação e na criação dele. Porque a gaveta de uniforme é a escola. A escola é o quê? A educação, a formação da criança. O pedaço de carne somos nós, né? Então, assim, tudo aquilo que eu não penso antes de agir e não penso antes de falar. Porque não só eu, mas como meu esposo também. Então, aquele dia eu acordei e falei, Senhor, de fato, talvez eu esteja falando ou fazendo algo que era meu, que eu peguei da minha educação, e talvez eu esteja passando pro meu filho, mesmo sem querer, mesmo sem perceber. E eu e meu marido sentamos, conversamos, nos alinhamos em relação às coisas que a gente estava fazendo e que a gente poderia melhorar. E o principal, que ele mesmo me falou, Camila, nós não vamos ser perfeitos, nós vamos errar. Eu falei, com certeza. E vamos errar mesmo sem querer, né? Aliás, somos humanos e a gente vai errar. Porém, quando a gente perceber, quando Deus nos mostrar de alguma forma que tem algo de errado na educação, na gestão do lar, no falar, no agir, a gente precisa mudar a direção. Nesse dia, o meu filho estava na escola e ele, durante o dia, né, eu conversei com meu esposo, depois a gente continuou fazendo as nossas coisas. E eu fui orar, eu falei, Senhor, eu renuncio tudo aquilo que eu disse sobre coisas que talvez sem perceber, palavras malditas, quando eu dito malditas de mal colocadas. Então, todas as palavras que eu disse sobre ele, sem perceber, ou a forma que eu agi, que eu não deveria ter agido, Pai. Então, eu te peço perdão por tudo que eu fiz até esse momento. E se alguma coisa que não me vier na cabeça, eu te peço perdão também pela forma que eu agi com o meu filho. E eu repreendi também fatores externos, né? Porque a gente não tem muito controle do que acontece com os nossos filhos quando eles estão fora de casa. Então, por mais que ele esteja na escola ou com algum parente, né, a rede de apoio, mas tem situações que a gente nem vai saber. Então, assim, nós também, nós mães, pais, temos autoridade sobre os nossos filhos. Então, nós precisamos repreender todo o mal sobre a vida dos nossos filhos, todas as palavras lançadas sobre eles, tanto as nossas quanto aquelas que a gente não faz ideia, que são de fatores externos. Então, se você não fez isso ainda, eu te indico agora você repreender tudo aquilo que primeiramente você disse sobre a vida do seu filho e também repreender palavras malditas externas que foram lançadas sobre a vida do seu filho. Depois que eu fiz isso, eu tava fazendo as minhas coisas e o Senhor começou a ministrar uma coisa no meu coração, de começar a dizer coisas agora, coisas benditas sobre ele. Então, declarar profecias de amor para ele. E daí veio aquele insight, né? Eu fiz uma caixinha, peguei uma caixinha, escrevi profecias do amor. Lá eu peguei um caderno e listei várias coisas, profecias, declarações sobre a vida dele. Então eu coloquei, você é inteligente, você é abençoado, onde a planta dos seus pés pisarem, você vai ser abençoado, você vai ser um homem próspero, você é um homem honesto, você será um excelente pai. Então, assim, eu comecei a declarar coisas sobre ele no agora e sobre no futuro. E ali eu recortei e fui dobrando. E daí eu falei, eu vou fazer essa semana, cada dia eu tiro 3 profecias, ele tira junto comigo e eu declaro sobre ele. Então a gente começou isso ontem e assim que ele chegou da escola, eu peguei, expliquei pra ele, falei, Pê, todo dia vamos tirar 3 e a mamãe vai profetizar sobre a sua vida. E ele ficou super empolgado, e daí fizemos ontem. E hoje cedo, ele me mostrou a caixa, falei, mamãe, vamos fazer agora? Eu tava lavando louça, assim, o almoço. Ele, vamos fazer agora, mamãe? Daí eu ia falar não, mas eu falei, cara, eu não sei as coisas, eu não vejo o mundo espiritual, né?
Falei, vamos fazer. Parei tudo que eu tava fazendo ali e falei, então vamos, Pê. Vamos profetizar sobre a sua vida. E daí ele foi, pegou 3 e eu profetizei sobre a vida dele. E é claro que eu não vou ministrar algo aqui sem a palavra. Então, quero te convidar a ler a palavra, que foi um norte para esse vídeo. A palavra está em Marcos 6, aonde Jesus dá autoridade para os discípulos, para eles ir pregar o evangelho, repreender demônios, curar os enfermos. Então ali o Senhor deu autoridade para eles sobre a palavra deles. Então Jesus ainda estava na terra e ainda assim os discípulos foram pregar, foram curar, foram expulsar demônios com a autoridade que o Senhor deu a eles. E deu autoridade para eles sobre a palavra que eles iam dizer. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Então, aqui o Senhor mostra o poder da palavra que a gente fala, o poder das palavras que a gente ministra, mas também sobre a vida das pessoas. Daí eu quero te convidar a fazer uma reflexão. Quantas das vezes você acha que você se excedeu na hora de educar o seu filho ou a sua filha? Você percebeu, mas por algum orgulho, por algum ego de autoritarismo de quem manda mais, você não se desculpou com seu filho. Você não foi lá, falou assim, olha filho, eu me excedi com você hoje. Não era para eu ter feito dessa forma. Não era para eu ter falado assim. Era uma situação que a mamãe estava certa em te corrigir, mas eu estava errada na forma de te corrigir. Então que esse vídeo hoje seja um pequeno alerta para você se lembrar de tudo que a gente ministra sobre a vida dos nossos filhos, do poder das nossas palavras. Jesus deixou toda a autoridade dele para nós curarmos, para profetizar, mas quando fala de filhos, de geração, as nossas palavras são poderosíssimas pela vida dos nossos filhos, pela vida dos nossos esposos ou esposas, se tiver algum homem assistindo aqui. Então, assim, que a gente possa ter a ideia, que noção de que tudo que a gente fala é dado uma autoridade no mundo espiritual. Então, que da nossa boca saiam só bênçãos, profecias sobre a vida dos nossos filhos. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com alguma mãe ou algum pai que precisa escutar sobre o poder das nossas palavras que nós lançamos sobre a vida dos nossos filhos. Compartilha com ele o link do vídeo. Curte também, porque é importante toda a interação que você tiver aqui. O YouTube entende que é um conteúdo relevante e vai aparecendo para mais pessoas. Fica com Deus e que a graça do Senhor Jesus esteja sempre conosco. Amém? Antes de encerrar esse vídeo, queria deixar algo registrado aqui que o Senhor ministrou no meu coração hoje no devocional. Na verdade, durante a madrugada. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem crê nele terá salvação eterna. Os tempos estão mudando e ele está chegando. Então, se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, saiba que ele te ama e que ele está chegando e ele vai levar a sua igreja. E eu quero que você esteja lá. Amém? Nós todos estaremos lá, em nome do Senhor Jesus.